A gente vai começar com uma dinâmica, tá? E eu gostaria de 8 pessoas. Ou pode ser voluntário, eu vou ter que apontar o dedo mesmo. Vocês escolhem. Não, tá tranquilo. Quê? Não, da turma não pode, esqueci de falar. Eu queria ir, ó. Da turma não pode. Não pode da turma. Não. 8. Isso, temos uma corajosa. Ó, só digo uma coisa, hein? Tem recompensa aqui. Ah, vou ter que apontar. Agora Professor, tô no microfone. A minha voz fica ruim aí. 3. Falta 5. Vamos lá, pessoal. 7 alemães aqui e um brasileiro. Claro. Não, pelo que eu tô vendo, dá falta, não. Ah, tá vendo. Isso, Cecília. 3, 4, 6. Fala no microfone. Tá bom, professor. Tamo junto. Falta quanto? 2? Thaís, vamos, Thaís. Vem, Thaís. vai ter que ser Isso. Tá. Agora eu vou pegar o 10. Então, gente, agora... fechou direitinho. Não pode nem vir não também, não. Não. Bom, a gente vai estar passando aqui uma bala. Eu queria que vocês ficassem em círculo, por favor. Isso, desce a mão para os outros colegas, por favor. Isso. E a bala que vocês estão ganhando, cada um vai segurar numa ponta. Isso, aqui, ó. Isso, igual a coleguinha, ela já entendeu, já pegou o jeito aqui. Isso, mão esticada, tem que ser esticada. Isso, vou ter que subir, né? Isso, tem que ficar bem esticado. Isso. Bom, agora a intenção é que vocês consigam abrir a bala sem deixar cair. E depois eu vou falar a segunda parte. Vocês têm aí uns 2 minutos para conseguir isso daí. Se cair, vai ficar um problema. Já tô achando que tá entrando, ó. Ele já tá entendendo. Já tô vendo que ele tem a liderança, ó. Vamos lá. Pode tocar na bala, fica à vontade. Com o braço esticado. Opa, quando abrir, para. Abriu, para. Foi? Não. Não. Tu roubou. Tu botou a boca? Não, poxa. Não. Tá, vou deixar passar. Da primeira vez, sei como é que é. Não. Tá, troca a bala pra tentar de novo. Isso, vamos dificultar. De novo. Não pode abaixar a cabeça, gente. Foi? Não deu as regras? Que isso? Só roda um pouquinho aqui. Oh, meu Deus. Então, agora vocês têm que chupar a bala sem dobrar o braço e sem abaixar a cabeça. Querido, sem dobrar o braço, sem abaixar a cabeça. Vai, você consegue. Não, dobrou o braço. Não. Com o braço esticado e sem abaixar a cabeça. Vamos dar uma. Ninguém pode dobrar? Não. Eu tô confiando em vocês, gente. Que é isso? Vamos lá. Não. Dobrou. Não, estica o braço. Vou dar uma dica. Não. Trabalho em equipe. Uma por cada pessoa. Não vamos ser guloso. Tem um amiguinho também. Um por pessoa. Tem mais bala depois. Não, sem dobrar o braço. Vamos lá. Pessoal, pode pegar, tem que abrir na Falta duas, quem não vai lá? Ó. Até te escolher. Come a minha que é melhor, vai. Ó. Mas não vale dobrar o braço. Vai ter que abrir, né? É com elas. Não pode dobrar o braço. Tá dobrando o braço. Não.
Vocês adoram roubar, gente. todo mundo. Aí, valeu. Quem quer? Quem tem aparelho? Isso. Pô, agora pra sair desse aparelho, essa bola aí. Então, todo mundo comeu, então parabéns. Agora eu gostaria de saber de vocês se vocês viram alguma dificuldade. Não, porque eu vi que ele deu uma estratégia, o professor deu uma estratégia até que vocês acataram bem, o que é muito diferente em algumas empresas. Eu gostaria de agradecer a participação do meu voluntário, vai ter um bombom aqui, quem não participou, perdeu. Obrigado, né? Pessoal, desculpa aí. Isso, muito obrigada, pessoal. Entendo, não posso comer chocolate. Então, gente, Ah? Não entendi. Se eu trouxe? Trouxe duas coisas. isso, não. E mais as vamos dar cestas isso. ali que eu fiz Agora, duas vamos lá. cestas. Eu gostaria de apresentar Premiação a pra minha equipe. colega de grupo, né, Margarete e Cibele. Então nós vamos falar um pouco para vocês sobre missão, visão e valores, tá? Que uma empresa deve ter. Nós devemos saber o que é missão. Tem que ficar muito claro na mente de vocês o que é missão, que é muito difícil das pessoas compreenderem, né? O que é missão. A missão nada mais é, porque, olha só como é que eu vou explicar para vocês. Vocês têm uma missão. E é igual a empresa, não é diferente. Vocês têm uma missão, por que vocês nasceram? Essa é a primeira pergunta. Para que motivo? Por quê? E tem a visão também, que é o que vocês almejam, o que vocês querem, o que vocês visam, qual é o sonho de vocês. E tem também os valores, que é o que vocês carregam, que vocês vêm adquirindo desde pequeno no ambiente que vocês vivem, né? O que nós não podemos esquecer e nunca podemos confundir é que missão é totalmente diferente de visão. Porque missão, ela é uma coisa que não muda, ela é imutável. Já a visão não, ela pode mudar a qualquer momento pela natureza dela, porque a visão é um sonho. Você pode mudar, hoje você quer uma coisa que você acha que é agradável, amanhã você não quer mais. E por aí segue. Então, nós queremos deixar isso bem claro para vocês entenderem que uma empresa tem que ter esses 3 elementos como base. Porque senão a empresa, ela não fica no mercado. É por isso que muitas empresas pequenas quebram. Porque elas não entendem o porquê da existência delas. Elas não sabem por que elas existem. Elas apenas estão ali por causa do dinheiro. E muitas das vezes não tem que ser bem assim, porque senão acaba quebrando e eles vão à falência. Então, se uma empresa ela tem missão, visão e valores, elas conseguem se permanecer no mercado. E nós também vamos falar mais um pouquinho sobre organização cultural e tudo mais. Mas a princípio eu gostaria de passar para minhas amigas e depois eu dou mais um parecer para vocês. Boa noite. Nós vamos ver e entender um pouquinho mais sobre missão, visão e valores. Nós vamos tentar colocar e desfazer algumas dúvidas que nós temos. Às vezes nós achamos que uma empresa, ela visa somente negócios, né? Como foi falado, todos vocês têm missão, né? Quem é que tem a missão aí? Né? Sua Eu tenho missão, tenho visão. Seus valores, que são as suas crenças, maneira que vocês foram criados, a cultura do lugar que vocês vieram. Eu sou gaúcha, eu tenho uma cultura, carioca, né? Carioca. Peixeira. E uma peixeira, né? Então, nós temos uma cultura aqui nessa equipe. Então, todos nós temos. Vocês trabalham numa empresa. E quando vocês olharam para a empresa de vocês, vocês pesquisaram para saber qual era a visão, a missão e os valores dela, ou simplesmente foi aquela empresa, eu vou receber um bom salário? Quem gostaria de falar? Alguém é mais Eu queria falar, mas Pode falar. porque eu preciso do dinheiro para me sustentar. Então eu visei pelo dinheiro. Visou pelo dinheiro. Né? E hoje, se você saísse para procurar um emprego hoje, você iria. Nós temos a internet, nós temos hoje vários métodos de pesquisas. Você iria fazer isso, procurar um emprego pelo salário, ou você iria conhecer a empresa, saber se você vai se sentir bem naquele local de trabalho?
Se vou saber se essa visão, né, essa missão que eles têm e esses valores fazem uma junção com a tua vida. Você está satisfeito na sua empresa? Tem um diretor do Senai que não, gente, pode falar. Ah? Não? O que você mudaria? Você conhece a visão e a missão da sua empresa ou não tem noção do que é? Eu conheço, mas Só no papel. Discorda? Não acontece, né? Então aqui nós estamos escritos, ó, agregar conhecimentos, né? Na verdade, a visão é uma palavrinha bem simples. É que nós possamos ser reconhecidos, a empresa seja reconhecida pelo que ela é e a maneira que ela quer ser vista lá fora. Como que a sua empresa quer ser vista lá fora? Você faz parte disso. Cada um de nós faz parte de uma empresa. Nós estudamos no Senai. Como o Senai quer ser visto lá fora? Os professores, eles têm que passar através das aulas dele aquilo que o Senai tem, da maneira que ele quer ser conhecido lá fora, da maneira que ele quer que cada um veja a instituição. Eu estive essa semana no Marieta, todos nós conhecemos o Marieta, e lá no Marieta está escrito assim, eu achei muito interessante isso, porque pertinho da maternidade, depois que a gente está estudando, né, está na segurança do trabalho, passei por lá e eu fui dar uma olhadinha nos gráficos, que matemática nós estamos aprendendo os gráficos. Daí fui eu dar uma olhadinha nos gráficos e lá estava, para minha surpresa, lá estava escrito assim, Marieta, visão, ser reconhecido na região pela qualidade e humanização na assistência em saúde até 2014. Missão, oferecer assistência humanizada em saúde visando a sustentabilidade, respeitando a ética e o indivíduo em seu contexto social. Valores, autossustentabilidade, comprometimento, elevação moral, humanização, inovação e responsabilidade. É isso que o Marieta quer ser conhecido. Será que ele está conseguindo ser reconhecido dessa maneira? Né? Será que os profissionais que estão lá dentro estão auxiliando para que uma junção junto com a empresa? Porque assim, ó, uma empresa, se ela tiver bem estruturado a visão dela, a missão dela e os valores dela, e ela passar isso para cada um funcionário, para cada um que faz parte, ele vai ter uma pessoa que vai entender o que está acontecendo com a sua empresa e vai auxiliar nessa divulgação com seu comportamento, com a sua eficiência, com a maneira de tratar as pessoas, a maneira de olhar. Então, tudo isso transmite a eficiência de cada funcionário na sua área. Você saber o que você está fazendo nessa empresa. Então, nós estamos falando de empresa, né? Poderíamos estar falando das nossas próprias vidas. Então, o que você está fazendo? Se você não fizer parte disso, se você não tiver isso, a visão, missão e valores bem incutido e a diferença na sua cabeça, você não vai se sentir satisfeito neste lugar. Você não vai produzir 100%. Você vai estar sempre olhando lá para o quintal do vizinho. Aquela empresa paga mais, aquela empresa ela oferece mais isso, mais aquilo. E muitas vezes eu tenho um professor, eu chamo ele de meu professor até hoje, ele me deu aula no passado, e eu tenho contato com ele, é Felipe o nome dele, ele é de gestão de pessoas, e ele faz também a parte de ambiental, e nós continuamos conversando, e ele
ele sempre fala que ele abriu mão de um salário que ele poderia trocar o carro todo ano. Mas ele abriu mão para poder fazer aquilo que ele gostava, que era dar aula. Ele dizia: minha missão particular é ensinar e transmitir os meus conhecimentos. É fazer com que os alunos entendam e vão além daquilo que eu ensinar. Eles têm um desejo de aprender. A missão da sua empresa, a visão da sua empresa, ela só vai além se você entender isso. Alguém pode me dizer agora, pelo que você mais ou menos assim consegue definir a missão da sua empresa que você trabalha, ou aqui do Senai mesmo, que eu tenho certeza que os professores sabem na ponta da língua, né? Qual é a missão do Senai? Hein? Formar os melhores profissionais para o mercado de trabalho. Qualificar, É uma coisa óbvia. profissionalizar. Então, assim, não é só a questão educacional, nós temos um outro foco também que é o desenvolvimento das indústrias catarinenses, através da educação e de consultorias na área. Então mudou a missão. E você? A missão. A nossa missão é profissional para que assim a indústria também se desenvolva. Então é fazer com que o profissional tenha a cara da indústria e a indústria tenha a cara do Senai. Esse é o objetivo. O processo produtivo seria o nosso perfil. E os alunos têm visto isso? Isso é que a gente tem aqui, tá? Pode falar melhor. Né? Vocês têm percebido não vai isso? diminuir, não vai alterar Né? nada na A missão, os valores têm sido bem impresso, têm sido passado para vocês? Né? Eu respondendo por mim, e eu creio que as meninas também, pelo que a gente tem falado, a gente tem visto isso, né? Nos professores, na instituição. Hoje, nós bem nervosas, estamos aqui desde manhã, aqui no Senai, né? O dia inteiro aqui estudando. Então, assim, para que a gente possa também cumprir a nossa missão, né? Que nós possamos estar fazendo isso. E para que, quando isso fica bem firme nas nossas mentes, a gente tem essa compreensão, aí é mais fácil de entendermos o que é uma cultura organizacional, o que é um clima organizacional, o que é uma estratégia organizacional. É através dessas coisas que nós chegamos ao pleno conhecimento e nós vamos ter mais perguntas, né? Mas nós conseguimos ter respostas também. Bom, pessoal, falando um pouquinho mais do que a Margarete, né, comentou com vocês, a visão de uma empresa, ela pode ir modificando todo ano, né? A partir do momento que ela cumpriu a sua meta, cumpriu a sua missão, ela pode ir alterando. Um exemplo é na empresa onde eu trabalho, a meta é a ampliação, né? A visão ali é fornecer os melhores produtos e a missão dele é a ampliação do local de trabalho até 2015. Como ela comentou do Marieta, né? O Marieta conseguiu chegar à sua missão? Não, né? Então, assim, não podemos dizer que eles não chegaram, porque não acabou o ano. Mas, pelo que a gente vê, por sermos, né, usuários, ainda vai faltar ainda muito tempo para estar todo o complexo pronto, né? Tudo aquilo lá formado. Então, isso pode ir mudando conforme, né, as metas vão sendo cumpridas, vão sendo estabelecidas, como o Senai. O Senai começou com uma visão, né, com uma missão, e com certeza já mudou cada ano, ou dependendo da conclusão de cada sistema. Tá? Vamos falar também sobre a cultura organizacional. Ela inclui dentro da missão, visão, valores, né? Com ela a gente começa a ver a representação dos comportamentos, das normas
e valores sociais de cada empresa. Tá? Nós vamos passar um vídeo e depois a gente vai comentando em cima deles. Um vídeo que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Ele não tem nada para ler, ele é mesmo para prestar atenção, para vocês conseguirem entender as diferenças de culturas organizacionais ali. Onde vai, ele se organiza. Mas não vai ter mais pessoal. Eu queria que tu escolhesse botar assim na hora da terminar umas coisinhas. Beleza? Pra gente não tombar, mas pra ficar legal, entendeu? Se for música legal, pode ser dessa técnica que tava tocando, mas não música legal. Beleza? Bota ali na hora. Já vai pensando no que já pra... Dá um note pra ele. Não tem pendrive, não tem pendrive pra botar ali. Então, bota no pendrive, seleciona a música pra nós botar. Comparado àquele galho em 93. Isso, bom, está indo bem, isso mesmo. Olhem nos meus olhos, não desviem deles. E olha aí a fila de novo. Obrigado, senhor Sol, obrigado. Bom trabalho, pessoal. Ai, eu tenho paciência, isso é legal. Ainda tem uns meses até começar a chover. Então, vocês podem tentar outra vez. Mas, Robert, já vai começar a chover. Nós temos que começar a nossa colheita. Escuta, se vocês não cumprem a sua parte, aí eu não posso garantir a segurança. E os outros insetos vão começar a explorar vocês. Alguém pode se machucar. De cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas.
Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. É isso aí. O que foi passado aí no primeiro vídeo, né? Foi passado uma questão, né, antiga, que era a parte... Pode ligar a luz para mim, fazer um favor? Obrigada. A parte, né, até foi colocado ali o Charles Chaplin, né? Que é o quê? Que era o patrão que infelizmente hoje a gente tem ainda, né? Que é esse tipo de cultura, que é aquele assim, ó, não, eu tô mandando tu fazer, tu faz, e eu tô achando que tu tá fazendo devagar, vamos fazer mais rápido aí, porque eu tenho as minhas metas. Então, assim, ele acaba usando a visão para ele si próprio, né? A visão já não é um coletivo, já não é uma cultura organizacional, ele já passa para ele mesmo, então acaba não influenciando, né? Ele acha que o funcionário é simplesmente um trabalhador que ele está pagando, então o funcionário tem que fazer o que ele manda, do tempo que ele quer, não que o funcionário faz e é o correto, né? A vida de inseto, primeiramente, mostra, né, um líder, só que um líder também que ele auxilia os funcionários, só que ele também não ensina os funcionários. Ele vai lá, não se preocupem, eu sei o que fazer. Mas ele também não ensina o correto. Ó, pessoal, né, o dia que eu não estiver aqui, então é dessa maneira aqui, né, vamos seguir daquele jeito ali. Então é assim, vocês não precisam se desesperar, né? E aí, dentro dessa mesma empresa, colocando dentro da empresa na parte dali dos insetos, existe, mais uma vez, um coordenador ou um gerente que já pensa de outra maneira. Então, aí dentro de uma empresa já existe uma cultura organizacional misturada, né? Que ele já não é um coletivo, já não é todos juntos, sim, né? Individualmente ali, né? E o terceiro mostra o quê? Que são, vamos supor assim, nós como chegamos numa empresa, nós vamos lá, bom, eu acho que pode melhorar tal jeito ali, então eu vou lá melhorar. O que eu vou fazer? Eu vou lá pegar uma banana, né? Aí os outros que estão ali não gostam. Por quê? Porque eles já sabem que eles já tentaram e eles vão levar um balde de água fria, né? Não vai dar em nada, né? Então aí eles pegam, aí quando começa, que todos já passaram por isso, a partir do momento que entra mais um, já fala assim, ó, como aconteceu com os macaquinhos ali coloridos. Eles já pegaram e já falaram assim, ó, não sobe porque não pode. Mas ele acaba não tendo um intuito, tipo, mas por que não pode? Mas por que é assim? Não, ele simplesmente, não pode, então não sobe ali, que não pode porque o patrão disse que não pode, né? E na verdade não é isso, né? A questão é que a própria equipe ali começou a se virar um contra o outro ali, e aí eles formaram esse tipo de exemplo. Então acontece muito dentro de empresas que não tem uma cultura flexível, não tem um patrão, que a cultura organizacional ela se inicia a partir, né, geralmente, da ideia do fundador, né, do dono da empresa, que com a missão, visão, valores pré-estabelecidos, já confirma, né, ali colocando em prática, ele começa a colocar uma cultura organizacional eficiente. O que seria eficiente? Temos um exemplo da Google, né, que é um local bem divertido, né, um local diferenciado. Ele tem uma visão, uma cultura organizacional diferente, que ele sabe que um ambiente adequado, um ambiente diferenciado vai fazer com que os colaboradores, os funcionários trabalhem melhor, né, eles sejam mais criativos, que é o que a empresa necessita, da criatividade, né, e da mudança todos os dias de cada funcionário.
E, infelizmente, hoje ainda tem empresas que não se adequam a essa modernidade. Não que todas as empresas vão ser igual a Google, né? Depende da área, como eu falei. A área do Google é a parte de criatividade, então por isso que ele adotou essa cultura organizacional. Tá? Vamos falar mais um pouquinho? Na cultura organizacional, nós vamos ver vários fatores, como já foi explanado. Nos dias de hoje, muitas empresas estão tentando renovar. Alguns devem conhecer empresas que o pai cuidava, era de um sistema, nos sistemas mais antigos, na época de Charles Chaplin, né? Na minha época também, né? Porque eu cheguei a pegar esse sistema mais antigo, que é colocado aquilo para você fazer e você tem que fazer aquilo. Você não questiona, você não dá ideias, você é pago para fazer o que lhe foi mandado e não para inventar situações. Infelizmente, isso ainda existe em algumas empresas, mas são poucas empresas. Aquelas empresas que não vão se adaptar e não estão se adaptando, elas estão fechando aos poucos. Vocês vão ver empresas que antigamente era top, e lojas, e hoje não existe mais. Infelizmente não existe mais, por causa que eles não mudaram a visão deles, daquilo que eles queriam mais para o futuro. Eles fizeram algo a curto prazo e não fizeram planejamento de curto, médio e longo prazo. Toda empresa tem que ser feito isso, né? Na cultura organizacional também, todas as pessoas elas têm que ter trabalho em equipe, né? A liderança, o dono da empresa, a gerência, né? O pessoal do RH, todos juntos, o prol que a empresa possa capacitar os seus funcionários da melhor maneira. E dessa maneira, está agregando conhecimento a cada um. Como que nós vamos atingir as nossas metas? Como que nós vamos chegar naquele ponto específico para que possamos estar mostrando, né, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores para o comércio, se é para o povo, para o mundo, qual o alvo que você quer atingir. Então tem que ter metas. E para isso tem que ter um bom funcionamento e uma integração da equipe que está trabalhando. Tem que ter a unidade, né? Infelizmente, em algumas empresas nós vimos assim, o dono está lá em cima e os outros estão brigando, cada um para conseguir um poder. E às vezes aquele que está lá em cima, no segundo piso depois do dono, que é o gerente, ele não se atualizou, ele não tem condições mais para o mercado de hoje, ele está ainda naquele de 1960, 1970, e não viu as mudanças que foram passadas. O que ele faz? Ele pega o funcionário novo, ele não deixa o funcionário novo crescer, mas ele suga todas as informações para passar como se fosse dele. Que nós vimos também na vida de insetos, aquele grandão lá, vocês vão buscar o alimento, vocês vão trazer aquilo que eu necessito para sobreviver nessa empresa, né? Espero que nenhum de nós se encaixe nisso, né? Olha eu de novo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre orientação de pessoas. O que seria isso numa empresa, numa organização? Bom, nós temos que entender o que é orientação de pessoas. O que seria? A organização tem que colocar a pessoa no seu devido lugar. Tem que saber o que ela nasceu para fazer, como já falamos de visão, valores e tudo mais. Então, se a organização coloca essa pessoa no local que ela deve trabalhar, no local que ela deve exigir, fazer a função dela, porém, a organização não sabe o para onde ela quer ir, nem por que ela foi criada, não vai dar certo. Primeiramente, a organização tem que saber para onde ela quer ir. E os funcionários, que são os colaboradores, eles têm que ter na mente, têm que ter guardado, vou até falar no coração, tem que ter guardado a visão e a missão daquela empresa. E ele tem que se enquadrar, ele é obrigado a se enquadrar. Por quê? Porque senão não flui.
é o que meus colegas falaram, vai ter um trabalho totalmente diferente, porque ele não está querendo aquilo. Então, ele tem que primeiro abraçar a visão, a missão, os valores, e depois a cultura que é daquela empresa. Tem que se enquadrar. E se enquadrando assim, vamos ter uma orientação de pessoas correta, né, e tudo mais. Eu gostaria de pedir que vocês se colocassem de pé, por favor, que eu vou estar terminando. Se colocar de pé, gente, tá todo mundo assustado comigo. Se colocar de pé, isso, gente. Agora, por favor, só mais um favorzinho que eu vou pedir, levanta a mão no alto, por favor, gente. Levanta a mão no alto, nossa, que pleonasmo, né? Levanta a mão, por favor. Isso. Agora, faz assim pra mim. Isso, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada aos professores em especial, tá? E tenham uma boa noite. Vamos pro intervalo?